Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar esse vestidinho em crochê usando o fio Queen, um fio que é super nobre, de algodão egípcio e vai dar todo o diferencial à nossa peça. Tamanho recém-nascido há um mês. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. Eu vou usar um novelo do fio Queen número 8, é o mais fininho, eu vou usar o fio duplo para o tamanho recém-nascido há um mês. Os demais tamanhos, 2 novelos. Vou usar também esse botãozinho transparente, um pacotinho de pérolas número 5 e agulha para crochê 1,75 e 1,25 para a passagem das pérolas. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja para que você visite e confira todas as novidades. Para fazer a sua compra é bem fácil, rápido e você recebe com total segurança aí na sua casa. Então não deixe de conferir a loja Mega Armarinho. Agora sim, vamos conferir a tabela de tamanhos e depois dar início à aula. Inicio o vestidinho fazendo um cordão com 103 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 e na quinta corrente trabalho um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até completar 10 pontos no total. 10 pontos altos já contando as correntinhas iniciais. Completei os 10 pontos contando as correntinhas da vira como um ponto, pulo 2 correntes e trabalho o leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos nessa mesma corrente de base. Agora, continuo trabalhando, pulando 2 correntinhas e trabalhando 20 pontos altos no total, um ponto para cada corrente de base. Completei os 20 pontos altos, pulo 2 correntinhas e na terceira trabalho novamente o leque, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Pulo 2 correntinhas e inicio novamente o bloco fazendo 20 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base até completar os 20. Já segui até o final da carreira, onde eu fiz a mesma divisão. Fiz 10 pontos, o leque, 20, leque, 20, leque, 20, leque e os 10. 3 vezes com um bloco de 20, numa ponta com 10, na outra 10, separados pelos leques. Por quê? Temos aqui essas duas partes menores de 10 são uma única parte, a parte de trás do vestidinho, onde temos a abertura. Então, 10 com 10, 20 pontos. Depois, os 20 de cada lado seguinte, então 20 e 20 de um lado e do outro, a divisão das mangas. E os 20 do meio aqui, parte da frente. Agora, vamos para a segunda carreira. Viro o meu trabalho. Faço 3 correntes que correspondem ao ponto de borda, pulo um ponto e venho no próximo, faço um ponto alto. Laçada na agulha, volto no ponto que pulamos e trabalho
um ponto alto. Então, fiquei com o meu primeiro ponto cruzado. Pulo um ponto, venho no próximo. Faço um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei e faço o ponto alto. Mais um ponto cruzado. E dessa forma eu venho trabalhando. Pulo um de base, faço ponto alto, volto no que eu pulei, faço ponto alto. Chegando aqui no final, sobra um pontinho. Nesse ponto, eu faço o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Sempre antes do leque e depois do leque, teremos o aumento, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Trabalho leque sobre leque. Fazendo a mesma quantidade, 2 altos, 2 correntes e 2 altos. No primeiro ponto do bloco, ou seja, o ponto depois do leque, eu trabalho 2 pontos altos juntos e depois inicio o ponto cruzado. Pulo um ponto, faço ponto alto, volto no que eu pulei e faço mais um ponto alto. E eu sigo dessa forma até restar o último ponto do bloco, onde faremos o aumento. Faço leque sobre leque, no primeiro ponto do bloco seguinte, ou seja, o ponto depois do leque, eu faço os 2 pontos juntos, trabalho os pontos cruzados e no último ponto do bloco, o ponto antes do leque, eu trabalho o aumento, os 2 pontos altos juntos. Leque sobre leque, faço o aumento, ponto cruzado, aumento, leque sobre leque, aumento, e faço os pontos cruzados. Vai sobrar o último pontinho, que é o ponto de borda, onde eu faço um ponto alto. Carreira finalizada, viro o meu trabalho, inicio fazendo as 3 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao último ponto do bloco, o ponto antes do leque. Agora, vamos trabalhar alternando uma carreira de ponto alto, uma carreira em ponto cruzado, sempre fazendo os aumentos antes e depois do leque e trabalhando leque sobre leque. Então, quando eu chego aqui no último ponto, eu sei que eu trabalho os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Trabalho leque sobre leque, 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E no primeiro ponto aqui do bloco, ponto depois do leque, eu trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último ponto do bloco. Faço o aumento, leque sobre leque, no primeiro ponto do bloco e no último eu faço o aumento. Como estamos trabalhando carreira em ponto alto, eu faço ponto alto sobre ponto alto e repito o mesmo processo por toda a carreira. Ao finalizar essa carreira, eu inicio a próxima, onde vamos trabalhar os pontos cruzados, sempre fazendo aumento antes e depois do leque e trabalhando leque sobre leque. Uma carreira em ponto alto, uma de cruzado, uma em alto, a próxima cruzada, a seguinte em alto, depois em cruzado, até completar 8 carreiras no total, onde volto para fazer a divisão das mangas, deixando separado o corpinho e depois já descendo a parte do corpinho e a saia do vestidinho. Cheguei ao final da 8ª carreira, iniciei a 9ª, que é a carreira de divisão. Já cheguei aqui no último pontinho, antes do leque, fiz o aumento e aqui eu trabalho ponto alto sobre ponto alto entre os pontos do leque. No espaço de correntes do leque, eu trabalho 2 pontos altos, pulo toda a parte que eu tenho da divisão,
vindo diretamente no próximo leque. No próximo leque, eu trabalho os 2 pontos altos, faço ponto alto sobre ponto alto do leque. No primeiro ponto da carreira desse lado, eu trabalho o aumento, fazendo os 2 pontos altos juntos. E agora, trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar novamente no próximo leque, onde vamos trabalhar a separação da próxima manga. Cheguei no último ponto antes do leque, fiz o aumento. Sobre o leque, eu repito o mesmo processo do leque anterior, eu faço ponto alto sobre ponto alto. No espaço de correntinhas, eu trabalho os 2 pontos altos, pulo todo o espaço seguinte e dentro do próximo leque, repito o mesmo processo. Chegando aqui em cima do leque, então, no espaço de correntinhas, eu já fiz 2 pontos e 1 ponto alto para cada ponto do leque. Faço o aumento no primeiro ponto dessa parte do bloco e sigo fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base. Finalizando essa carreira, já faremos a primeira carreira da parte de baixo, depois a aplicação das pérolas e a seguir a sainha do vestido. Carreira finalizada, viro o meu trabalho, eu faço mais uma carreira em ponto alto. Aqui já seria a parte da cintura do vestidinho. Então, faço ponto alto sobre ponto alto, sobre toda a carreira. Venho, trabalho aqui um ponto para cada ponto, sigo, passo ali pela manguinha, faço um ponto no último, um ponto no primeiro daquele lado, até chegar ao final da carreira. Depois venho trabalhando a carreirinha seguinte e na próxima, novamente já do lado direito, vamos trabalhar a parte da colocação das pérolas. Finalizei a carreira, viro meu trabalho, subo as 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto e agora é a hora da troca da agulha para trabalhar a primeira carreira do cintinho perolado. Então, eu venho aqui com a pérola número 5, cor pérola, aproximada da cor do fio, abro e vou começar a colocação. Lembrando que eu também tenho que fazer a troca da agulha, porque a pérola é uma pérola 5, bem pequenininha, então eu preciso de uma agulha mais fina. Então, eu vou pegar aqui a agulha 1,25 para darmos início a essa sequência de colocação das pérolas, a primeira carreira. Então, após as 3 correntinhas, eu já tenho base. Então, eu pego uma pérola, passo ela pela agulha, dou a laçada normalmente, como se eu fosse trabalhar o ponto alto normal, puxo a laçada, faço as 2 primeiras aqui, passo pelas 2 primeiras, e depois disso, eu passo por dentro da pérola. Passei por dentro, tiro aqui o fio bem certinho, as 2, e depois que eu passei o fio por dentro, eu trabalho fechando o ponto alto normalmente. Faço um ponto alto, que é o ponto alto de separação, passo a pérola por dentro da agulha, dou a laçada, passo a agulha por dentro do próximo ponto, como se eu fosse trabalhar normalmente o ponto, eu fecho as 2 primeiras laçadas. Só que agora eu tenho a pérola aqui entre a laçada que já estava na agulha e a laçada do ponto. Então, eu passo essas 2 laçadinhas aqui,
os 2 fiozinhos da laçada por dentro da pérola, para que possamos terminar o ponto. Então, fiquei com as duas, passo a laçada por dentro das duas. Então, dessa forma, eu vou repetir por toda a carreira, um ponto normal e um ponto colocando a pérola, sempre passando primeiro a pérola por dentro da agulha, laçada, venho e tiro as duas primeiras do ponto, passo o fio por dentro da pérola e finalizo fechando as duas últimas. Faço um ponto alto com a aplicação da pérola, um ponto alto com a aplicação da pérola. No lado avesso, olha só que perfeito, não entra nada em contato com a pele do bebê, já que a pérola fica virada por completo para o lado direito do trabalho. Eu vou percorrer toda a carreira, volto fazendo a carreira do lado avesso e depois mais uma carreira da colocação das pérolas. Já coloquei as pérolas até chegar ao final da carreira. Virei o meu trabalho e agora estou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou trabalhar assim até chegar ao final da carreira. Um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho na base. Quando eu chegar ao final da carreira, então, venho, trabalho até chegar ao final, viro. Virando, eu vou trabalhar mais uma carreira fazendo o mesmo processo. Um ponto com pérola, um ponto alto com pérola, um ponto alto colocando a pérola, ficando com duas carreirinhas trabalhadas com a aplicação das pérolas. Finalizei a segunda carreira de colocação das pérolas e agora eu já posso virar o meu trabalho e voltar a trabalhar com a agulha 1,75. Eu vou trabalhar o ponto casinha de abelha, então eu trabalho os V's do lado avesso e o preenchimento do lado direito do trabalho. Aqui eu venho e faço 1, 2, 3 correntinhas de base. Pulo um ponto, venho no próximo e trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo ponto, formando o primeiro V. Pulo um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo, novamente trabalho o V. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Quando eu pulo de um V para o outro, eu não faço correntinhas, então só pulo o ponto, venho no próximo e trabalho o V. Ele já vai dar início a um franzidinho, ele vai ficar assim bem juntinho um ponto com o outro. E tem que acontecer isso mesmo para que o vestido depois fique com um franzimento bem bonitinho. Então, trabalho por toda a carreira. Quando eu chegar aqui ao final da carreira, volto para iniciar a primeira carreira de preenchimento dos V's. Cheguei ao final da carreira dos V's e no último ponto eu também faço um ponto alto, como fizemos lá no início. Agora eu viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas que correspondem a esse primeiro ponto alto. E agora eu trabalho os leques. Eu ainda não vou trabalhar o relevo do ponto casinha de abelha, porque estamos bem no início do trabalho. Então, aqui eu saio com o franzimento, preenchendo a carreira, fazendo dentro de cada V 2 altos, 2 correntes,
e mais 2 pontos altos. Venho no próximo, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Dessa forma, até chegar ao final da carreira. Finalizei a carreira dos leques, já virei o meu trabalho e no lado avesso sempre teremos carreira dos V's. Daqui para frente eu repito o mesmo processo, coloco uma correntinha entre um V e outro e sempre no espaço central do leque de base eu trabalho o V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço uma correntinha de separação no centro do próximo V de base, trabalho no próximo leque, né, de base, eu trabalho novamente o V, fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Uma correntinha de separação e sobre o leque de base, novamente, faço o V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Eu trabalho até chegar ao final da carreira. Na próxima carreira do lado direito, daremos início ao trabalhado em relevo, formando o ponto casinha de abelha. Cheguei ao final da carreira dos V's, viro meu trabalho, inicio a carreira de preenchimento. Faço 3 correntes, agora trabalhando os pontos em relevo para formar a casinha de abelha. Então, tanto no primeiro quanto no segundo ponto dos V's, eu trabalho em relevo. Então, eu já passo a agulha por trás desse primeiro, estico bem a laçada e trabalho o ponto alto em relevo. Dentro do V, no espaço das correntinhas, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Em cima do segundo ponto do V de base, eu trabalho novamente o relevo. Passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e trabalho o ponto alto em relevo. A seguir, eu tenho o próximo V. Como eu já tenho o ponto de base, eu tenho que fazer relevo novamente. Faço relevo. Dentro do espaço de correntinhas do V, eu trabalho 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E no segundo ponto do V de base, também faço o relevo. E dessa forma, eu percorro até chegar ao final da carreira. Eu vou trabalhar aqui fazendo uma carreira trabalhando o leque em relevo, outra, a próxima, eu já trabalho V novamente, V separado por uma correntinha, sempre pegando o V no espaço central de cada leque. Então, uma carreira em V, uma carreira em leque, uma carreira em V, uma carreira em leque. E dessa forma, vamos formar a sainha do vestido. No final dessa carreira, eu já vou trabalhar a carreira fechada, ou seja, eu vou fechar aqui, já temos a abertura da parte das costas, então ao final dessa carreira eu já fecho, trabalhando em carreiras circulares. Finalizei a carreira, agora eu venho e fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Na próxima carreira, eu vou trabalhar um V dentro de cada espaço central do leque de base e esses 2 pontos altos que faziam um ponto de borda tanto de um lado quanto do outro, eu pulo. Então, eu sempre venho agora com pontos baixíssimos até chegar à parte central. Quando eu chego no espaço de correntes, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e um ponto alto. Então, fiquei com o meu primeiro V. Uma corrente de separação,
venho lá no centro do próximo leque e trabalho mais um V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Uma correntinha de separação, novamente o V no centro do próximo leque. E dessa forma eu trabalho em volta de toda a carreira. Quando eu chego aqui no último V da carreira, eu faço aqui uma laçada e entre um leque e outro eu faço só um ponto alto. E prendo na terceira correntinha de base com um ponto baixíssimo. Tínhamos os dois pontos de ligação, pulamos esses dois pontos, que eram os pontos de borda, fora os pontos do leque, e agora eu fiz só um ponto alto no meio para que ele não fique com uma abertura muito grande aqui. Na próxima carreira, eu faço normalmente ponto em relevo, que são os pontos mesmo em relevo em cima dos pontos V's de base e esqueço esse ponto alto. Então, daqui para frente, trabalho normalmente as carreiras circulares, uma carreira trabalhando os leques em relevo, outra V, outra leque em relevo, outra V e assim por diante, até atingir o tamanho desejado. Percorri aqui até completar 13 carreiras, começando a contar lá da primeira carreirinha do V. Agora, aqui, para esse tamanho, já é o suficiente. Nessa 14ª carreira, trabalho o barradinho de acabamento. Então, vou iniciar o barradinho de acabamento e, claro, caso você queira, pode fazer menos ou mais carreiras. Então, aqui eu venho, já passo a agulha por trás do primeiro ponto, puxo a laçada, fecho as duas e faço mais duas correntes. Dentro do espaço de correntinhas, eu faço 2 pontos altos, como já fazia normalmente, e agora eu faço um ponto central como base do picô. Então, total 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e fecho com baixíssimo. Depois disso, eu faço mais 3 pontos altos. Então, fiquei aqui para base com um ponto, um picô e um ponto a mais do que tínhamos nas carreiras anteriores. Já faço o meu ponto alto em relevo sobre o V de base, inicio o próximo leque fazendo um ponto alto em relevo no leque de base e faço os 3 pontos, 2 que já fazíamos, mais um para a base do picô. 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Faço novamente os 3 pontos e relevo sobre o ponto do V. Então, um ponto alto em relevo. E já inicio tudo novamente. E dessa forma, eu contorno toda a carreira. Finalizei a carreirinha de acabamento. Agora, viro o trabalho, pois vamos para a parte do acabamento na gola. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho que fizemos, já troquei a agulha, voltando para a agulha 1,25 e prendo um ponto baixo no primeiro ponto da carreira. Faço 4 correntes, laçada. Passo a pérola e laçada na agulha para trabalhar o primeiro ponto dessa carreira. Então, passei a pérola, dou a laçadinha, pulo um ponto, venho no próximo e trabalho o meu ponto. Prendi as 2 primeiras laçadas, passo a pérola por dentro das laçadas e fecho o ponto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho com mais uma pérola, passo por dentro da agulha, laçadinha e trabalho novamente. Fecho as 2 laçadas,
passo o fio por dentro e fecho o ponto. Uma correntinha, passo a pérola, pulo um ponto na base e repito o mesmo processo. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao finalzinho da carreira, onde volto para fazer o acabamento e depois também trabalhar o acabamento na parte da manga. Já terminei o contorno de toda a parte de cima do acabamento. Agora, chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer o acabamento da parte aberta nas costas. Então, eu venho aqui mesmo, onde eu fiz o último ponto sem pérolas, igual lá no começo, eu faço 2 pontos baixos na lateral desse ponto. Agora, eu sigo fazendo em cada uma das carreiras, eu passo pelo primeiro ponto e lateralmente trabalho 2 pontos baixos. Venho na próxima carreira e repito o mesmo processo, 2 pontos baixos. Na próxima, 2 pontos baixos. E dessa forma, até chegar lá na parte de baixo, onde eu finalizo a abertura. Depois de descer essa parte fazendo acabamento, subo fazendo o acabamento da outra parte e depois passo uma carreirinha em volta da parte de pérolas. Cheguei aqui na última carreira na parte de baixo, já fiz os 2 pontos e agora venho na primeira carreira do outro lado e também faço 2 pontos baixos. E dessa forma eu subo até chegar ao final da carreira. 2 pontos baixos lateralmente por carreira, igual já fizemos na outra lateral. Já subi a lateral e agora aqui eu já venho nessa parte onde colocamos as pérolas fazendo o acabamento. Então, no espaço de correntinhas, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e fecho com um picô. Em cima da pérola, eu faço um ponto baixo. No espaço de correntinhas, eu faço um baixo, 2 correntes e fecho com um baixíssimo, formando um picô. Em cima da pérola, um baixo. No espaço da correntinha, um baixo com picô. E assim, trabalho até chegar ao final da carreira, onde vamos arrematar o fio e ir para o acabamento da manga. Finalizei a parte do acabamento em cima, olha que fofura. E já fiz o acabamento de uma das manguinhas. Para trabalhar o acabamento da manga, eu venho logo depois do leque de base de separação das mangas. E no primeiro pontinho aqui, eu prendo um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 1, 2, venho na terceira e faço um ponto picô, fechando com um ponto baixíssimo. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo e trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto baixíssimo. Formei mais um ponto alto com picô. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, trabalho o ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Dessa forma, eu contorno até chegar lá no leque do outro lado e volto para fazer com vocês a passagem embaixo do bracinho, na parte da cava. Cheguei aqui, um pontinho antes do leque, e eu continuo repetindo o mesmo processo. Aqui eu trabalho o ponto alto com picô, no espaço da correntinha, ponto alto com picô, uma correntinha. E a seguir, eu tenho lateralmente aqui
a carreira logo depois do leque. Então, nessa carreira, eu também trabalho ponto alto com picô. Fiz uma correntinha e agora eu venho na lateral da próxima carreira, onde também faço ponto alto com picô. Uma correntinha, tenho aqui o espaço de correntes antes do leque lá, quer dizer, em cima do leque, né, a correntinha do leque, e eu faço um ponto alto com picô. Depois que eu fiz o ponto alto com picô no leque, eu faço uma correntinha e fecho com baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Agora, é só cortar o fio e arrematar, e temos também essa parte já finalizada. Finalizei, então, o acabamento das manguinhas da gola. E agora, vou trabalhar a colocação dos botões. Eu usei um fio único, do fio Queen mesmo, pra colocar na agulha. E vou usar esses botões transparentes e bem chatinhos, que eu acho que combinaram bem aqui com a peça. Um botão bem simples, que não influi já no detalhe todo elaborado das pérolas, tudo, então ele não ganha destaque, e sim, só exerce a função dele. Então, eu gostei bastante, vou usar esse botão. Outra coisa bem legal do botão é que ele é bem chatinho, ó. Então, como o vestido, ele é para recém-nascido, até 1 mês, às vezes até 2 meses, dependendo do tamanho da criança, a criança fica mais deitada. Então, eu sempre me preocupo com o conforto também. Como as pérolas são bem pequenininhas, elas não criam volume. E o botão, a mesma coisa, ele é bem chatinho. Bem, então, eu venho aqui no pontinho inicial. Aqui eu dou um nozinho no fio. Eu vou usar fio único também, para que ele não crie volume para passar no botão. E eu venho aqui na primeira carreirinha e passo. E aqui é só costurar o botãozinho de forma simples. Então, eu venho, pego o botão, como ele tem os 4 furinhos, então, é só passar pelos 4 furos. Eu vou passar aqui em formato de X. E depois eu venho repetindo o mesmo processo com os outros. Eu vou pular aqui, eu faço uma carreirinha, pulo 2, venho na terceira. Pulo 2, venho na terceira. Pulo 2, venho na terceira, pulo 2 e venho na terceira. Então, já fico com os botõezinhos em toda a base. Depois que eu terminar a costura dos botões, eu volto só arrematando os fiozinhos e a nossa peça já estará finalizada. Aqui eu já terminei de cortar as pontinhas. Fiz a colocação dos botõezinhos e com isso finalizamos o vestidinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!